Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Segunda-feira, 8 de abril, cristãos providencialmente preservados. A graça e a providência de Deus são revelados nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Jerusalém ela estava cercada pelo exército romano, porém um ato inesperado aconteceu. Quando o ataque parecia iminente, as tropas se retiraram. Enquanto os judeus decidiram seguir os exércitos romanos para tentar vencê-los na batalha, os cristãos que estavam em Jerusalém, os judeus cristãos, eles conseguiram fugir. Como dito no dia de ontem, no domingo, a maioria dos cristãos que viviam em Jerusalém em 70 depois de Cristo, na época da destruição, eram de origem judaica. Eles conseguiram fugir e Deus ele encaminhou de tal forma os acontecimentos que nem os judeus nem os romanos poderiam impedir a fuga dos cristãos, por eles terem atendido a profecia de Jesus, lá em Mateus 24, alertando sobre o que iria ocorrer com o templo e Jerusalém. Então eles conseguiram fugir. É importante falar isso, dessa questão do ano 70, que a maioria ali dos cristãos eram de origem judaica, porque hoje, infelizmente, ocorre uma heresia no meio cristão, no meio evangélico, que querem fazer separação entre os judeus cristãos da igreja gentílica, da igreja cristã, que na realidade foram tudo fundado por judeu. Mas falando sobre o cuidado de Deus, que a Bíblia, que a lição nos traz hoje, a pergunta é: o que a Bíblia nos diz sobre o cuidado de Deus? Salmo 46 é o Salmo do Castelo Forte, música composta por Martinho Lutero. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E eu leio também o verso 2: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, temos a promessa da certeza divina da sua companhia conosco e da sua ajuda. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Portanto, Deus é nosso socorro, Ele nos sustenta e Ele nos ajuda. Aleluia. Deus é o soberano sobre os eventos na terra para o cumprimento de seus propósitos. E muitas vezes, embora Ele tenha que desviar ou mudar seus planos, como diz um certo dito cristão, que enquanto nós temos um problema e não achamos solução, Deus tem 1000 maneiras de resolver os nossos problemas. Então muitas vezes nós nos desviamos da rota, mas Deus ele altera seus planos com base em nossas escolhas, mas no final, seu plano final se cumprirá. Podemos enfrentar dificuldades e até a morte por causa de Cristo. Porém, Deus nos sustentará e preservará a sua igreja, e a nossa salvação, nosso galardão é garantido. Nós nascemos com um propósito estabelecido de glorificar a Deus. E o fato de muitos terem morrido por causa de Cristo, por causa do Evangelho, não altera o fato da ideia da proteção de Deus, porque, como dito, nascemos com um propósito, o de glorificar a Deus. E muitas vezes algumas pessoas nós glorificamos a Deus até a morte. Como diz Apocalipse 2, verso 10, o Senhor diz: não temas as coisas que hás de sofrer, ser fiel até a morte. Então glorificamos a Deus, somos fiéis até a morte, e muitas vezes também temos que morrer literalmente por conta de Jesus, como foi no caso relatado de Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus, falando dos heróis da fé. Hebreus 11 vai dizer dos versos 35 ao 38: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos,
Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Os cristãos, ao longo dos séculos, eles foram perseguidos, foram maltratados, né? A frase que me chama a atenção é essa aqui: homens dos quais o mundo não era digno. Eles preferiram a zombaria, o escárnio, a privação, a morte, do que negar ao Senhor Jesus. Para eles era glória sofrer por Cristo, porque assim como Cristo sofreu, ele disse que os seus discípulos também sofreriam. E por que isso? Porque o diabo está irado, né? E ele faz de tudo. Ele perseguiu a igreja de Cristo, mas, como bem diz no livro Grande Conflito, os esforços de Satanás para destruir a igreja pela violência foram em vão, porque com a derrota, com a morte dos cristãos, era ali que eles venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante. E ainda falando de glorificar a Deus, com a questão da nossa vida, do nosso viver, da nossa morte, o próprio, no livro de João, né, do Evangelho de João, está escrito um verso bastante interessante. João, no capítulo 21, no verso 18, o Senhor Jesus dizendo a Pedro: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Aleluia! Muitos hoje estão sofrendo por seus próprios erros, estão sofrendo porque cometeram delitos, cometeram injustiças, cometeram pecado, e como a palavra de Deus diz, o próprio Pedro, não há nenhuma glória nisso. Agora, se você está sofrendo por amor ao Evangelho, nisto sim, você está glorificando a Deus. Contudo, simplificando, a lição é: nos momentos mais difíceis, como foram lá no ano 70 em Jerusalém, e assim será no tempo do fim, quando vier a maior perseguição, o povo de Deus será preservado, ou seja, terá a sua fé firmada, a sua fé provada, confirmada, e será justificado perante o tribunal divino. Vencerá o mundo e assim, na volta de Cristo, receberá o seu galardão. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe. E ainda dentro desse tema, né, do preservado, pegando um gancho desse tema, né, cristãos preservados, amanhã falaremos sobre fiéis em meio à perseguição. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.